Eles vão abrir lá 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Não vou demorar muito, até porque nós temos capítulo 11, versículo 17. Não vou demorar muito, até porque nós temos eleições, né? Eu sei que alguns irmãos vão votar, e aí você pode ficar à vontade de ir até o colégio onde você vota. Alguns talvez votem em Fortaleza, outros municípios, né? Você terá tempo aí para ir lá e votar os seus candidatos. Que Deus possa te iluminar nesse momento, que você possa votar em favor da nossa nação. Versículo 17 diz assim: mas nisto que agora prescrevo, capítulo 11, versículo 17. Mas nisto agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado de que quando se reúne na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade. 19. E é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Versículo 20. Quando, pois, se reúne no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. Porque quando come, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Versículo 22. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão. E tendo dado graça a partir disso, isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo: este é o cálice, é a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor dignamente será o réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Porque se julgassem a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgamos, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados pelo mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem um pelos outros. Se alguém tem fome, que come em casa, a fim de que vocês não se reúnem para juízo. Quanto às demais coisas, eu ordenarei quando for ter com vocês. Amém? Amém. Irmãos, essa é uma passagem bem conhecida, só que já trouxe algumas vezes essa passagem, nós conversamos sobre ela, mas hoje eu queria trazer algo especial. Essa passagem, ela fala de uma igreja, os irmãos conhecem a igreja de Corinto, uma igreja que foi fundada ali próximo à região, uma região onde existiam embarcações, outra uma região muito rica, e pessoas estavam se convertendo indo para essa igreja. Só que algumas conversões foram feitas por pessoas que pregaram naquela região. Lá no capítulo 1, Paulo começa a escrever sobre uma divergência que estava tendo naquele lugar. Capítulo 1, versículo 10, ele fala sobre isso. Toda a história de 1 Coríntios, ele vai ser embasado nesse problema que nós temos aqui, partidarismo. Ele ficou sabendo que tinha partido no meio deles. Tinham pessoas que estavam dividindo a igreja do Senhor, porque elas acreditavam e estavam elogiando e deusando as pessoas a qual elas seguiam. No capítulo 1, versículo 10, diz assim: irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhe que todos estejam de acordo naquilo que falam, e não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês, versículo 11, por alguns membros da casa de Clói. Só um minuto aqui por vento. Clói, de que há briga entre vocês. Eles imaginam a igreja
irmãos. Contenda mesmo, ao ponto de eles alfinetarem uns aos outros. Olha o motivo pelo qual Paulo está escrevendo e foi incumbido de escrever essa carta. Versículo 12 do capítulo 1. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Ou seja, aquela igreja, uma igreja que tinha sido ensinada por Pedro e por Paulo, que tinha viajado para lá e tinha passeado, tinha pregado a palavra do Senhor, onde também Apolo, um grande orador, alguém que falava muito bem, começou, depois de Paulo e Pedro, ele passou ali a ministrar diante daquela igreja. Agora a igreja estava dividida simplesmente porque um acreditava que era melhor do que o outro, porque um seguia Paulo, outro seguia Paulo, outro seguia Pedro. Então eles estavam discutindo entre si quem era o melhor. Sabe, isso trouxe uma complicação muito grande àquela igreja. Porque era uma igreja que buscava muito os dons espirituais. Você vai ver Paulo falando sobre os dons que aquela igreja buscava. E ele diz: o maior dom entre todos esses que vocês estão buscando é o dom do amor. E hoje nós vivemos uma polaridade muito grande na nossa nação. Nós vivemos em ou você é do lado A ou do lado B. Ou você é um ou você é outro. E isso divide a nós quando nós escolhemos simplesmente para se opor àquele outro lado. Mas pelo contrário, nós como nação deveríamos se juntar em prol de que o governo fosse levado em consideração ao povo. Não simplesmente uma ideologia, mas ao bem-estar da população. Então, quando há uma divisão entre a nação, uma divisão entre o povo, entre a igreja, nós acarretamos diversos problemas, diversas complicações entram no nosso meio. E aí nós vamos ter egoísmo, nós vamos ter orgulho, nós vamos ter diversos outros pecados. Porque aí, quando existe divisão entre o povo de Deus, principalmente, se torna algo inapropriado para se conviver. E aí essas discussões entre um e o outro partido, levantou-se mais um, além deles três. Agora tinha um povo que dizia tão santo, que falava: não, eu não pertenço nem a um desses partidos aí que vocês estão falando. Não vou pertencer a Pedro, não vou pertencer a Apolo, não vou pertencer a Paulo, eu pertenço a Cristo. Sabe o que eles queriam dizer? O pertencer a Cristo não era simplesmente porque eles adoravam o Senhor, não. Era só para ser mais um partido. Era só mais um partido. E Paulo retrata isso como o pertencer a Cristo era só mais um partido. Por quê? Paulo era bem liberal com aquilo que ele acreditava. Paulo acreditava que ele podia comer qualquer coisa, que ele podia ir em qualquer lugar. Pedro já era bem mais legalista. Ele era bem mais daquele rígido, né? E aquele na lei. E aí a gente vê a divergência entre os cristãos, quando eles aceitam a Cristo e entendem sobre o Evangelho. Aquele que é mais legalista, aquele que diz: olha, se diz, a Bíblia diz assim, tem que ir, tem que ser, pronto. E Paulo já é aquele que pensa, aquele que diz: será que Deus está falando realmente que a gente não pode comer carne de porco ou não? Se a gente pode degustar essa carne de porco ou não? E aí a igreja estava tomada sobre aquelas discussões desnecessárias, onde não levaria ninguém a lugar nenhum. Queridos, muitas vezes a gente entra em discussões que não tem necessidade. Alguns ficam até chateados comigo, porque eu não gosto muito de discutir sobre política. Nós estamos num ano eleitoral, eu preciso trazer luz contra isso. Porque a discussão política muitas vezes não leva a lugar nenhum. Pelo contrário, há simplesmente um querendo denegrir a imagem do outro candidato. Mas, pelo contrário, nós deveríamos estar lutando para que haja educação e discernimento daquilo que nós estamos fazendo. A gente precisa estudar, queridos. Não adianta você e eu defender o candidato se nós não estudamos e olhamos para aquilo que ele acredita. O mais importante é a gente achar que aquela pessoa é o ideal para mim ou não, eu tenho que ver o que ele acredita. Paulo
viés dele, o viés político, qual o comportamento dele diante do poder que ele terá. Sabe, essa aqui era uma igreja que ela simplesmente se voltou para as pessoas. Elas tiraram a visão de Deus, a visão de Cristo e levaram para as pessoas. Olha, eu sirvo a Paulo, eu sirvo a Apolo. E as pessoas acabaram colocando, endeusando a imagem das pessoas. E a igreja do Senhor ela não é pautada nisso, ela não deve ser pautada nessa polaridade, queridos. Nós temos que ser pautados em Deus, em Cristo. As pessoas nós admiramos, mas a nossa verdadeira adoração, a nossa verdadeira idolatria, digamos assim, é o Senhor. É Ele que deve governar. É Ele que deve governar o nosso coração. Por muitas vezes a gente acredita em homens, querido. Homens são falhos. Olha só o que Davi, o que Saul fizeram quando eles assumiram o poder do governo. Todo mundo gritava, eu queria Saul, eu quero Saul. Então diziam para o povo, eu quero governar vocês. Não peço homem nenhum, sou eu. Peça a mim que governe vocês. Eu quero governar vocês. E até então era Deus que governava. E aí o povo começava a gritar, eu quero Saul, eu quero Saul, eu quero Saul. E Deus disse, ele quer Saul. Queridos, vocês não enxergam como eu enxergo. Os meus olhos não são como de vocês. Mas vocês querem, eu vou fazer o que vocês querem. Eu vou deixar que Saul governe. Então ele foi lá e escolheu Saul para que Saul governasse. E quando Saul governou, ele foi um desastre. Porque quando ele chegou ao poder, ele se contaminou com aquilo que ele estava diante. E ele parou de desobedecer ao Senhor. Eles, quando há divisão, quando há contenda, há desobediência a Deus. E aí aquele povo começaram a se desviar, Saul se desviou do caminho. E Deus disse, vocês estão vendo aí o que gerou uma escolha insensata, uma escolha que não foi sábia, porque simplesmente vocês olharam e foram segundo o coração de vocês. Vocês não buscaram o meu coração. E nós, como igreja do Senhor, temos que buscar o coração de Deus para a nossa nação. Nós temos que buscar o coração de Deus para a nossa igreja. Por isso que a nossa igreja não é da forma que eu quero. A igreja não é da forma que eu quero. A igreja não pode ser trilhada no caminho da forma que eu desejo. Mas é que o Senhor quer. Porque nós se submetemos à vontade de Deus. Nós como nação, nós como cristãos, temos que submeter ao Senhor. E eu estava vendo algumas fotos né, de caiaque, eu vi aqueles briga, teve o canal da Record, passou uma briga aqui em Fortaleza, mulher com mulher se batendo com homem no meio da rua, por causa de candidato, queridos. A nossa nação se divide quanto a isso, quando nós passamos para a agressão, e aquele povo estava simplesmente, em nome de Deus, cristãos dentro da igreja, fazendo uma festa chamada Festa do Amor, porque eles estavam comemorando a festa do amor, de propagação do amor. Quanta hipocrisia Paulo estava diante ali, porque era uma festa onde seria uma festa fraternal, mas agora eles estavam pelo contrário, estavam brigando entre si, tinha briga, queridos, entre eles, discussões onde não levava a nada, pessoas feridas, estavam saindo feridas pelas palavras lançadas. E aí a nossa boca, queridos, também é uma arma que nós temos na mão, não é só uma arma no sentido físico, algo do tipo, uma machado, uma pedra, mas a nossa língua, ela mata também, como ela também traz vida e edificação, e aquelas pessoas estavam trazendo simplesmente morte para aquele lugar. A igreja estava passando por dificuldade. Aqueles que se diziam cristãos estavam buscando muito a Deus, profecia e falar em línguas, então eles se achavam melhores que os outros. Ele dizia, enquanto vocês estão brigando, eu estou aqui falando em línguas e buscando ao Senhor. Então eles se achavam melhores. E não é assim, queridos. A igreja foi caminhando aí e Paulo começa a contar para Paulo sobre o que estava acontecendo. E aí Paulo vai e escreve essa carta a eles. E Paulo vai explicar, olha, eu estou sabendo o que vocês estão fazendo aí. Vocês estão reunidos em nome do Senhor, mas isso não tem nada a ver com o nome do Senhor.
Queridos, onde há divisão, onde há discórdia, onde nós temos discussões que não são necessárias, discussões que não levam nada à discórdia, há problemas com relação ao convívio. Veja só o que Deus fala. O vento já levou tudo aqui. Mas tem uma passagem aqui que é muito interessante na Bíblia, que quando Jesus foi acusado de ser de alguém que estava expulsando os demônios em nome de Beelzebul, Jesus olhou e ficou pensando e disse para eles: olha só, vocês me acusam de expulsar os demônios em nome do maior dos demônios? Como assim? Um reino dividido não prospera, e uma casa dividida não subsistirá. Ele trouxe duas ferramentas importantes para nós. Uma nação dividida, ela não consegue ficar de pé. E ele diz que uma casa que ela tem discórdia e divisão de pensamento, ela não consegue subsistir. E muitas vezes a gente brinca com essas coisas. A gente passa desapercebido com isso. A gente trata a nossa casa como se fosse nada. A gente discorda por discordar. Tem pessoas orgulhosas que eu conheço que simplesmente ela discorda por discordar. Eu quero ser o do contra. Eu quero dizer outra coisa que não seja verdade. Mas eu quero falar e eu quero ser do contra. Queridos, uma casa onde existe discórdia, divisão, onde não se planeja, não se caminha junto, você não chegará a lugar nenhum. Você não caminhará lugar nenhum. Pode dois andarem juntos se não tiver de acordo. Porque sem acordo, querido, Deus não está presente. Quando não há união, Deus não está presente. Por isso que nós temos que ser uma igreja pautada nessa liberdade da união, pautada em pessoas que, cara, estamos juntos. Eu não consigo entender o propósito, mas eu consigo entender o princípio. E o princípio diz que eu tenho que caminhar junto, então eu vou caminhar com você, independente de qualquer coisa. Amém. Queridos, se nós não colocarmos isso como um princípio da nossa vida, nós vamos caminhar diante do fracasso. Nós vamos caminhar e trilhar um caminho onde nós vamos perecer. E muitas vezes nós vamos dizer: onde foi que eu errei? Onde foi que a nossa nação errou? Quando nós estamos vivendo um período caótico com relação aos princípios que são passados à população e ao povo. Foi um momento que nós caímos como igreja, foi um momento que nós nos dividimos. Eles há mais igreja aqui do que loja de roupa. E cada um quer que a sua igreja ela fique somente naquele quadrado e que você não pode ter contato com outra igreja, porque até a igreja do Senhor virou uma partidária. E aí eu estava falando com as pessoas que, pelo contrário, queridos, eu não acredito nisso, eu acredito numa igreja unida. Porque o princípio de Deus é que para nós caminharmos juntos, para que nós caminhemos juntos, em acordo. Sabe, por isso que eu digo à igreja, aqui sempre falei, eu não sou líder, eu não quis ser líder porque eu sabia daquilo que eu tinha que enfrentar como pessoa. Eu sabia do que eu tinha que passar, aquilo que eu tinha que me meter, aquilo que eu tinha que falar e me posicionar. Muitas vezes, a liderança é praticamente colocar a cara a tapa, para você apunhar as pessoas. E aí as pessoas, elas simplesmente julgam as outras sem conhecê-las. Sabe, algumas pessoas chegam para mim, a gente escuta, está com pouco tempo, disseram assim, que olha, aquela igreja lá da Âncora, ela está crescendo muito, né? Eu tenho acompanhado nas redes sociais, está crescendo muito. E a outra pessoa falou: está crescendo. E aí, não, também, né? Porque eles estão convidando pessoas de outras igrejas. Sabe, existe uma maldade no coração das pessoas, querido. Quem foi que eu convidei, que foi que era de outra igreja para vir para cá? Sabe? E eram cristãos, pessoas cristãs. Pensa como se
uma família de Deus não fosse uma só. É como se você estivesse tirando de uma família para levar para outra. Mas, pelo contrário, o reino de Deus, ele não é dividido. Mas que a igreja do Senhor não entenda isso. Diante de nós, diante de Deus, nós somos uma só igreja. Não importa se você se congrega aqui, se você se congrega no Rio Grande do Sul, se você se congrega na África, na Itália, onde você estiver. A igreja do Senhor, ela é a mesma. E é a mesma igreja que Jesus morreu. Então, queridos, Paulo estava diante disso, tratando sobre esse assunto. Assunto que talvez para nós seja um pouco até distante, mas para aquela igreja estava sofrendo por isso. E uma coisa que eu aprendi como pessoa e como pai, foi que para trilhar um caminho na minha vida de sucesso, eu teria que entrar em acordo. E eu apanhei para aprender isso. Eu simplesmente, quando entrei no casamento, eu já expliquei para os irmãos, eu entendia que eu vivia um egoísmo. Eu achava que eram as minhas vontades que eu queria. E aí, quando eu me deparei com a Érica, que foi milagrosamente o Espírito Santo na minha vida, e ela foi, a gente conversando, ela foi ensinando. Porque desde o início ela sempre pregou: eu acredito no andar junto, eu acredito em a gente caminhar de acordo. Então, desde o noivado, ela sempre colocou isso na pauta: eu caso, mas saiba que eu quero andar junto, eu quero decidir as questões da casa junto com você, eu quero te auxiliar. E eu não acreditava nisso, pelo contrário, eu achava que eu tinha que fazer o que eu entendesse que era melhor para a família. E aí eu quebrei muitas vezes a cara, até o ponto que eu disse: não, vou parar por aqui, agora vou ouvir a minha esposa, vamos caminhar junto, vamos. E aí quando nós passamos a decidir, quando nós passamos a conversar, para trazer luz, conversar para tomar as decisões, Deus só tem abençoado a nossa vida. Deus foi nos levando a lugares que eu nunca imaginei. A nossa viagem para viver nas missões foi algo extremamente fora do comum, fora do nosso entendimento, porque nós estávamos simplesmente sem trabalhar, sem recurso financeiro, e Deus nos chamou para ir para um lugar onde Ele falou com ela e falou comigo, e nós entramos num acordo e fomos fazer a vontade de Deus. Então, queridos, onde existe uma casa, onde não tem acordo, queridos, há destruição. O próprio Jesus está falando disso aos discípulos. Eu não falo o nome de Beelzebul, porque quem pode expulsar alguém da sua própria casa, se você faz parte daquele lugar? E aí, queridos, algo que a gente tem pregado na nossa igreja, por isso que Deus tem proibido, a Bíblia tem proibido, Paulo tem falado sobre isso, de você casar com pessoas que não são da mesma fé. Porque quando você casa com pessoas que não são da mesma fé, há uma divisão de Deus aqui se segue naquela casa. Um segue o seu Deus, o outro o seu Deus, que pode ser seu eu, como qualquer outro, o outro segue a Deus Jeová. E aí vai ter essa divergência entre a casa. E Deus está nos alertando quanto a isso. E Paulo falando: vocês querem que eu elogie vocês quanto ao proceder de vocês, ao caminhar? Pelo contrário, vocês estão sendo reprovados pelo Senhor. Algumas pessoas daquela igreja estavam morrendo mais cedo, estavam adoecendo, porque Deus estava julgando aquele povo. Queridos, Deus, Ele julga a igreja. Não ache que tudo passa desapercebido aos olhos do Senhor, porque a igreja não é nossa, a igreja é dele. O maior interessado pela igreja é Ele, porque foi Ele que morreu por nós. E aí Paulo, ele vai falar sobre isso, que olha, cuidado com relação às pessoas que estão adoecendo no meio de vocês. Vocês precisam se ajeitar, vocês precisam se consertar. Por isso que ele vai dizer que o maior princípio é o princípio do amor. Porque agora vocês, quando se juntaram, não se juntam, vocês comem simplesmente para encher, vocês se juntam dizendo que vão, que é uma festa do amor, mas na hora de comer e se alimentar, vocês comem exageradamente. Ou seja, tinham pessoas mais ricas naquela época, naquela igreja, que as pessoas mais ricas eram aquelas que compravam as melhores comidas.
E os mais pobres, eles não tinham acesso àquelas comidas. Alguns acreditam até que aquelas pessoas, elas esperavam a ceia para que pudessem comer uma comida melhor. E Deus, Ele é um Deus também que Ele olha para aqueles que têm. Ele é um Deus abençoador. Ele abençoou Salomão com todas as riquezas da terra. Mas Ele é um Deus também que olha para os humildes. Ele olha sim para os carentes. E Paulo está falando justamente sobre isso, porque os mais ricos, aqueles que tinham um poder aquisitivo e podiam ter uma comida melhor, eles simplesmente comiam. Eles simplesmente comiam aquela comida e não deixavam nada para os mais pobres. E os mais pobres simplesmente olhavam. Eles enchiam de vinho, de pão, o seu estômago, enquanto outros passavam fome. E aí, Paulo já começa a falar isso, que nós temos que dividir, abençoar as pessoas, ministrar sobre elas, aguardar, esperar. Por isso que ele diz: esperem pelos outros. E esperar pelos outros não é uma questão de a gente comer todo mundo junto. Opa, comer todo mundo junto aqui, beber do cálice e comer do pão. Não é isso que ele está falando. Esperar é de coma a sua parte. Deixe um pouco para o que vem atrás de você. Porque o cristianismo é um olhar que você tem para Deus, para cima, mas é um olhar que você tem para os lados. Você vira a Deus sem olhar para o seu próximo, você não está fazendo muita coisa. Porque tem que amar o próximo como que você ama a Deus, se você não olha para o próximo, aquele que Jesus também morreu por ele. Então, queridos, a igreja de Corinto estava passando por essa dificuldade. E Paulo fala e diz: então vocês, quando se juntarem para comer, agora vocês vão se examinar. Se examinem. Olhem, não simplesmente para o que você está pecando, mas olhe também se você tem algo contra alguém. Porque aquilo que era para ser fraternal, festa do amor, eles agora estavam cheios de ira e de contenda. E Paulo, quando pede para se examinar, é para que você veja dentro do seu coração se você tem algo contra alguém, se você brigou contra alguém, se você discutiu e você tem algo a conversar com a pessoa. Porque lá em Mateus capítulo 5, Jesus, no Sermão da Montanha, ele vai dizer que nem as ofertas daqueles que estão em contenda com seu irmão, ele vai aceitar. Ele não aceita as ofertas. E como que nós vamos participar de uma ceia em lembrança do Senhor se nós estamos com o coração cheio de ira, cheio de raiva, cheio de rancor? Por isso que nós temos que nos examinar. Eles não deixem que a ira ela gere um rancor e algo mais profundo dentro do seu coração. Libere perdão àquele que precisa. Não retenha o perdão. Nós somos muitos inteligentes e craques em colocar tudo debaixo do tapete. Só que nós temos raiva das pessoas, nós temos ira dentro de nós e nós não resolvemos aquilo e guardamos debaixo do tapete e levamos a vida toda como se nada tivesse acontecido. E Deus, querido, é um Deus de união. Paulo estava falando para aquela igreja de Coríntios que Ele é um Deus de união, não de discórdia, não de partidarismo, não de contenda. Pelo contrário, é um Deus que Ele requer união, caminhar junto e andando em propósito. E às vezes as discussões que geram dentro da nossa igreja, da nossa congregação, a gente acaba deixando passar e não resolvemos. Não resolvemos. E aí, quando não se resolve algo que foi... Quando nós não resolvemos algo que ficou ali como questionamento, uma discussão, uma briga, isso gera desconforto, isso vai gerar inúmeras outras dificuldades do povo de Deus caminhar junto. Fugiu agora a palavra. Mas, queridos, então nós vamos ceiar em nome do Senhor. Então, que você possa, nesse momento, se examinar, enquanto eu estou falando. Eu queria convidar os meninos do louvor, o Ministério do Louvor, que você possa examinar, queridos. Não deixe que o seu coração guarde ira e bem contenda. Não deixe que você trilhe um caminho de maledicência, de pecado. Porque a divisão, ela causa morte. A igreja do Senhor estava morrendo espiritualmente.
Mas pelo contrário, a união traz vida, porque foi isso que Jesus fez quando ele nos uniu com Ele. Você sabia que nós éramos tidos como contendeiros diante de Deus? Porque nós tínhamos inimizade contra Deus. Paulo vai falar isso, porque à medida que nós pecamos, à medida que nós somos desobedientes, é quando nós estamos contendendo com o Senhor. Quando nós não levamos em consideração as ordenanças de Deus, a comunhão com Deus, nós estamos contendendo contra Ele. E a Bíblia diz que Jesus foi o que? O nosso mediador. Foi Jesus que trouxe a reconciliação entre os homens e Deus. Foi Jesus que nos reconciliou com Ele. Paulo vai falar sobre isso. Jesus, ele é o ato da reconciliação com Deus. Ele reconciliou o homem pecador, onde ele simplesmente vivia com o seu egoísmo, como ele queria viver, e agora ele passa a ter uma amizade com o Senhor. E é interessante que essa questão fala de perdão. E o perdão, atenção gente, o perdão que a Bíblia vai falar, que Jesus nos liberou sobre nós, foi um perdão onde a nossa dívida era inalcançável, era impagável. Nós não tínhamos como pagar os pecados que nós havíamos cometido. A nossa dívida era enorme. E Deus simplesmente se reconciliou consigo mesmo, através da pessoa de Jesus Cristo. Ele disse: eu vou liberar uma gratuidade para você, um perdão a você sobre os seus pecados através de Jesus. E você não precisa fazer nada com isso. Você não precisou fazer nada, ele simplesmente perdoou. E às vezes a gente retém perdão sobre a vida das pessoas, sendo que Deus nos perdoou muito mais os nossos pecados. E às vezes questões pequenas a gente tem guardado. Nós precisamos crescer nisso, crescer em perdão, queridos. Viver no caminho do perdão, viver no caminho da maturidade, é um caminho onde nós vamos ter que muitas vezes voltar ao início. Nós vamos muitas vezes ter que se reconciliar com o nosso irmão. E aí, para finalizar, Deus disse que além dessa reconciliação feita através de Jesus, Ele nos deu um saldo positivo dentro da nossa carteira de poupança. Além de você ter um banco no Serasa, onde você devia bilhões de reais, onde ninguém poderia pagar, é como se Deus dissesse assim: além de ele pagar toda a tua dívida, Ele pegou e colocou bilhões dentro da sua carteira de poupança, porque agora você será chamado como embaixador de Cristo. Agora você será chamado como embaixador, o representante do Senhor aqui na terra. Não só isso, então você também vai ser alguém que vai libertar com Jesus a vida de outras pessoas. Tem um versículo, deixa eu ver se eu acho aqui um versículo muito importante, que eu não queria deixar passar. Lá em Amós, eu estou aqui já passei por mais que fala sobre isso, né? E agora nós somos embaixadores de Cristo. Você é um embaixador. Você carrega sobre você a imagem de Cristo. Você não representa simplesmente a âncora. Onde você for, você não simplesmente representa a sua família. Agora você representa o próprio Cristo. Por isso que as pessoas, elas querem um posicionamento seu, um posicionamento santo, um posicionamento adequado, um posicionamento e um comportamento de cristão. Porque o mundo deseja isso, o mundo olha para nós, porque o cristão, ele é a luz do mundo. Porque nós carregamos a imagem do Senhor sobre nós. E quando nós perecemos, nós caímos, queridos, no egoísmo, nós caímos no partidarismo, nós estamos manchando não com a nossa imagem, mas a imagem do Senhor. E a Bíblia diz: ai daquele de onde vem um escândalo. Ai daquele. Esse ai representa o juízo do Senhor sobre ele. Nesse momento eu queria convidar algumas pessoas para estar, 4 pessoas para estar levando a ceia. Eu queria que você também se examinasse. E se você tem algo para alguém, busque essa pessoa. Converse.
se ajeite. Quando você buscar a pessoa, não vá buscar para se justificar. Sabe como nós somos muito bons também? A gente diz assim, eu quero me consertar com você. Chama a pessoa, pelo contrário, a gente quer desabafar. Diz um monte de coisa na cara da pessoa e no final diz, você me perdoa? Usa aquele artifício, aquele momento para simplesmente desabafar. Reconciliação não é isso. Reconciliação é onde os dois vão se consertar, os dois em comum acordo, vão ali deixar de lado aquela contenda, aquela ira, algo do tipo, porque acreditam que é melhor viver sem razão e viver juntos. No casamento é bem isso, queridos. Onde mais nós vamos exercer o perdão, onde mais nós vamos exercer, muitas vezes nós vamos estar certos e vamos dizer, tá bom, eu vou repensar o que você está falando. Porque nós somos muito orgulhosos, a gente não aceita ser confrontado. E o orgulho impede o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, sabe? Queridos, o casamento, a base do casamento, fora o amor, é perdão. Você vai caminhar de bondade sempre aqui, ó. Com perdão. Viver para o Senhor é você caminhar com perdão com o próximo. Perguntaram uma vez a Jesus, Jesus, quantas vezes eu devo perdoar? Quantas? Quantas? Ele diz, quantas? 70 vezes. Sabe o que ele quis dizer com esse número? Não pense sobre isso não, perdoa. Não dá para contar. É muitos perdão na vida. Libere perdão, queridos. Porque se você não liberar perdão, o seu coração vai ser envenenado pelo rancor, pela ira, pelo ódio. Então libere perdão, queridos. Se reconcilie com seu marido, se reconcilie com seu amigo, se reconcilie com sua mãe, reconcilie com seu filho, queridos. Sabe, uma vez queria convidar, deixa eu ver. Queria convidar o Rafael Braga, a Valéria, deixa eu ver outro casal, o Célio, a Aurinha está aqui? Cadê o Ninho e a Eduardo? Queria convidar o Ninho e a Eduardo para estar distribuindo a ceia. Vocês podem pegar, cada um pega o pão, vocês podem passar aí nas cadeiras enquanto eu quero contar uma história que eu achei muito interessante essa história. O que representa a pessoa de Jesus? Uma certa feita, um filho, ele saiu de casa com raiva do pai. Vocês podem distribuir, tá bom? Uma certa feita, um filho saiu de casa com raiva do pai. E ele criou ali um ódio pela contenda que ele teve dentro de casa, e ele simplesmente saiu. E o pai ficou dentro de casa, e a mãe via tudo isso acontecer. E a mãe observava isso, essa contenda entre o pai e o filho, onde o pai e o filho conseguiam dialogar. Ninguém tomava a iniciativa de liberar perdão, e eles viviam um distante do outro. E a mãe estava com saudade, esperando o filho voltar, para que ela pudesse ver ali, de novo, a sua família unida. E aí, mas só que vamos prestar atenção, mas só que quando a mulher olhou ali o pai, olhou o filho distante, ela disse, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso reatar essas duas vidas. E aí ela foi ficando doente. E ela, uma certa feita, ela soube onde o filho estava, ela mandou alguém lá, avisou o filho, disse, meu filho, por favor, mandou um dos seus funcionários lá, disse, olha, procura o meu filho, diga para ele que eu estou muito doente. E que a minha vontade é de ver ele aqui. E aí o funcionário foi, andou pela cidade, encontrou o filho dela e disse, olha, cara, é o seguinte, a tua mãe está muito doente, e o último desejo dela é que ela queria te ver antes que ela partisse. Então o filho, diante da discórdia com o pai, mesmo assim, ele retornou. E aí ele foi de encontro ao pai. E aquela mulher, antes dela morrer, ela chamou o pai e trouxe o pai
até o quarto delas, olhou para o filho, pegou a mão do filho, colocou em cima da mão do pai e disse assim para eles: que vocês possam se reconciliar, e eu agora posso morrer. E naquele dia ela morreu. Sabe? Isso representa mais ou menos essa história para a gente representar um pouco a história de Jesus com relação à nossa vida. Sabe aquele filho que fugiu? Era eu e você. Deus nos fez para que possamos andar com Ele. Ele nos projetou para que podemos andar com Ele, viver com Ele. E a gente simplesmente nós fugimos e viramos as costas para o nosso Pai. Mas Jesus, representado pela mãe, ele nos reconciliou o pai ao filho e o filho ao pai. Então Jesus nos trouxe essa reconciliação para que possamos viver de novo como família, para que nós possamos ser dependentes do Senhor.